Título de hoje, movimentos artísticos para quê? Né? Movimentos. A questão toda dessa palavra, que eu acho uma palavra tão engraçada, chamar esses grupos, esses estilos de movimento. Porque o que é movimento? É tudo. Tudo é movimento. Olha só, hein? Vocês sabem que eu gosto de tomar cuidado com a palavra tudo, né? Mas tudo é movimento, né? Então, portanto, ok, vamos lá, né? Movimento artístico é uma tendência ou estilo. A palavra estilo vem de estilete. Ele é estilo, ele é fino, cortante, tá? Ou estilo na arte com uma filosofia ou objetivo comum específico. Ó, pode ser algo filosófico ou pode ser algo objetivo, uma substância, algo muito simples, tá? Seguido por um grupo de artistas durante um período de tempo. Ok, gente? Bem simples, né? Tá? Ó, eu acho que esses movimentos, tá? Eles servem para a gente se aproximar à verdade. Como assim, né? Eu não sei se vocês já se perguntaram quem criou a verdade. Tá? A verdade foi criada. E foi criada por um outro primo, né, da tal de Nineta, que está aqui, tá? Que é Aristóteles, quando ele cria o quadrado lógico, formal, matemático. Então, quando você tem a lógica, olha só, lembra quando a gente está discutindo com alguém, a pessoa fala, isso não é verdade. Portanto, se não é verdade, é uma falácia. Se é uma falácia, é uma mentira, ele não está sendo sustentado pela observação, pela ciência ou, principalmente, pela lógica. Olha que interessante. Eu tenho até um colega que mora em Nova York, ele é filósofo. Ele acha que a psicologia ela deveria ser interpretada muito mais por um filósofo do que um psicólogo. Olha que interessante. Por que ele fala isso? Porque o filósofo estuda lógica. Olha só o argumento dele. Estão entendendo onde eu quero chegar? Tá? Então, a questão do movimento é a aproximação da verdade. Se vocês estão participando de um movimento, de um estilo, vocês querem entender aquilo, vocês fazem parte daquilo. E se vocês querem fazer parte daquilo, é um nível de pensar, é um nível de pensamento de vocês. E aí, para ter nível de pensamento, nível, andares, né? Para ter aproximação da verdade, se a gente não tiver categorias, né? Oi, Anitta, seja bem-vinda, querida. Se a gente não tiver categorias, cito novamente o primo da Nineta. Quem criou a questão de substâncias, tá, e categorias foi Aristóteles. E nós estamos falando de 2.400 anos atrás, gente. Mas, Olívio, o que isso tem a ver? Pois é, se a gente não tiver categorização, categoria, opa, nossa, aquela pessoa tem categoria. Já ouviram isso, um adjetivante? O que quer dizer isso? Que ela tem uma categoria que supostamente é importante, como pode não ser, mas ela tem uma categoria. Isso é um jeito de comparar as coisas, ou seja, dialética, tá? Dialetar. Pois bem, lá vamos nós, hein? Se preparem para a viagem, né? A Terra, ela está aqui há 4 bilhões e meio de anos por causa de um modelo de carbono que a gente tem, que é a constituição do nosso organismo. Nossa base é carbono, tá? O que nos fez estar aqui é uma camada de ozônio que existe quase há 1 bilhão de anos atrás. Lembram? O aerosol deturpa, que ele protege dos raios UV, ultravioleta. E nós estamos aqui conscientes também por causa da distância do Sol. Se fosse mais ou menos, a gente não teria esse corpo que nós temos. Tá? Agora, aqui eu não mudei. Aqui está escrito piteco, em grego. Tá? Piteco é macaco. Agora, por que nós viemos dos macacos? Eu não sei se vocês já leram teorias que nós viemos da rã. Vocês já ouviram isso? O formato da rã, desse tipo de réptil. Tá? Por que nós adviemos do macaco? Essa é uma questão
bastante interessante, viu, gente? Não vou entrar aqui hoje. Ó, quando o dedo opositor surgiu, lembra que a gente falou um pouquinho, tá? Do dedo opositor, do dedão? A gente mudou a forma pensamento. Quando a gente mudou o corpo ereto, né, ele ficou ereto, ele tomou menos sol, a forma de respirar, a forma de pensar a outra. Daí surge a consciência, eu sei que eu existo. Aí nós começamos a criar instrumentos, nós começamos a ter soronidade, tá? Abstração, nós começamos a utilizar marcas em suportes, osso, pedra, tá? A fala começou a aparecer, tá? Aí nós temos uma observação da natureza. Isso chama contemplação, que hoje nós vamos chamar de religião. As sepulturas surgem. Tudo isso tem data, tá, gente? Eu não estou colocando aqui que eu estou fazendo um brainstorming mesmo, tá? É tudo datado isso aqui, viu? Tá? As sepulturas, no caso que eu vou falar dela, tem 60, 70 mil anos atrás. Por que que a gente começou a enterrar? Por causa dos mitos mesmo, né? Que é o Sol nasce e morre, a Terra era plana, né? Desenhos como poder, olha lá, a fala já se torna organizada há 30, 20 mil anos, não como hoje. Desenho, escrita, o cálculo, passagem de conhecimento. Ó, aqui é muito importante hoje para nós. Os movimentos, os estilos, passam conhecimento. E quem começou a embasar isso? A Suméria, o Egito, a Grécia, a Roma, portanto, a Europa. Olha aí, Sandra, as ordens, ordem, organização, ordem de monastérios, monásticas. A ordem cria o quê? Daqui a pouco eu falo que ela cria. Vai. Aqui nós vamos ter Carlos Magno, exatamente no ano 800, dia 25 de dezembro, ele se autocoroa, né? Igual fez Napoleão, em homenagem a ele. Tá? Ele cria a escola. Aí nós vamos ter a escolástica primeira, a escolástica segunda, no período barroco, tá bom? Aqui, ó, século IX, né? Século XVI, a partir do sacro, embasado em Platão e Aristóteles. Aí cria-se o trívio e o quadrívio. As universidades, portanto, olha só, as ordens monásticas criaram a disciplina. Você é uma pessoa de disciplina. Só que essa palavra disciplina, ela pode ser interpretada também na academia como uma matéria. Matéria não de mater, mãe, mas uma matéria de estudo. Vocês estão acompanhando, gente? Tá bom? Estou seguindo uma linha do tempo, hein, gente? Ó, aí surge aqui o Renascimento italiano. Aí nós temos em Salamanca, tá? Olha o Chico aqui, ó. Francisco de Vitória, tá? De Vitória, onde surge toda uma escola interessante. Nesse momento aqui, ó, o barroco, nós vamos ter, ó, século XVI, o segundo barroco, tá? Nós vamos ter uma questão de multidisciplina, a ciência versus a magia. Ó. Empirismo inglês, tá? Nós temos o Royal College, a enciclopédia de Diderot, de Lambert, iluminismo, racionalismo, portanto, francês. Aí nós vamos ter as pluridisciplinas, tá? Olha, o classicismo. Por que classicismo? Classe de aula, a sala, a classe de aula. Aí nós temos a interdisciplinas, 1919, escola de Frankfurt, uma escola negacionista que eu acho muito interessante. Um dia podemos falar sobre ela. E aqui a gente vai explodir na escola de Madrid, a escola de Frankfurt, o Círculo de Viena, todo um caráter positivo, lógico, tá? E aí nós vamos ter, em 1970, a transdisciplina, e hoje em dia, esse real versus o virtual se tornou o que aqui para nós? O híbrido. Nós estamos vivendo esse modelo híbrido. E se prepare que as escolas vão utilizar os games para passar aqui, ó, passagem de conhecimento, híbrido game. É muito mais interessante. Aí nós vamos chegar, passamos por todo um conhecimento em, sei lá, em 3 minutos, tá? Períodos na história da arte. Olha, gente, isso aqui eu criei para mim, tá? Por ser um historiador, eu fui desenvolvendo essas questões, tá? Então, eu divido a arte parietal, a arte clássica, a arte medieval, a arte renascentista, a arte barroca, a arte neoclássica, a arte moderna e a arte contemporânea.
essas 8 divisões, tá? Para se tornar uma coisa simples para mim. Tá? E aí nós temos a arte pré-histórica, a arte parietal, arte do mundo antigo, egéia, africana, australiana, egípcia, copta, grega, romana, asiática, hindu, budista, confuciana, islâmica, pré-colombiana e as artes indígenas. Olha só, tudo isso são movimentos. E aí nós vamos sair agora da arte medieval. Olha aí, Sandra. Cristão primitivo. Aqui eu trouxe até algumas datinhas para vocês. Tá? Período de migração. Então, quando a gente fala cristão primitivo, é como falar o cristianismo. Não tem o cristianismo, são os. Tá? Judaísmo, são os judaísmos. Tá? É tudo complexo, não é fechado. Tá? Anglo-saxão, visigótico. Claro que tem ostrogodo, godo, tá? Pré-românico, insular, as ilhas, tá? Nós temos a Austrália, nós temos a Ilha da Madeira e, óbvio, a Grã-Bretanha, tá? Os vikings, tá? Império Bizantino, aí nós vamos estudar quem foi Bizâncio, tá? Merovingio, a primeira nobiliária, tá? Aqui, carolíngio, que nós já falamos, otomano, romanesco, normando, gótico, tá? Aí nós vamos para o Renascimento. Olha só, gente. Por isso que eu falei, é uma aula para que a mente de vocês vá acompanhando esse timeline, essa linha do tempo, e pelos 53 encontros que nós já tivemos. Eu espero que vocês viajem com isso. Tá? Então, no Renascimento, olha, nós temos que... Ele explode em Florença. Lembro que a Itália não existia, né? A pintura primitiva na Holanda, o maneirismo, o barroco, pintura da Era de Ouro holandesa, pintura barroca flamenga, rococó, 1720, tá? E aí, para onde? Deixa eu tirar aqui, está bem em cima do que eu quero ler. Aqui agora. Aí nós pegamos o neoclássico. Lembram que o Renascimento é clássico. Clássico do quê? Roma, né? Clássico do quê? Grécia. A gente vai bebendo dessas fontes, tá? E claro que eu não estou entrando aqui em Egito, em Suméria, Persa, tá? Abissídas, otomanos, é uma quantidade... Vocês vão ver por quê no final, tá? Neoclassicismo, por causa de Roma. Por que 1748? Porque é descoberto Herculano e Pompeia. Lembra disso, Sandra? Tá? E ali você traz todo um neoclassicismo. Aí você tem o romantismo, movimento Nazaré, tá? Se preparem agora, hein? Nazareno, acho que em português é isso mesmo. O purismo, a escola de Düsseldorf, tá? A escola, o River, que devia ter traduzido, o Rio Hudson, tá? Lembram lá em Nova York, onde pousou aquele avião? Tem esse período norte-americano, luminismo americano, a grega moderna, olha aqui, Neta, Norwich School, na Inglaterra, Biedermeier, a fotografia, lembram? Realismo, escola de Barbizon, tá? Agora, percebam, quase não se fala desses estilos russos. Peredvisniki, tá? Colônia Abrantesevo, tá? Escola de Haia, ou Haia, escola de Barbizon, americana, ecletismo espanhol, Machiavelli, tá? Lembra a base de Modigliani, tá? Irmandade pré-rafaelita. Agora, percebo que a Inglaterra, Toscana, Espanha, Holanda, Rússia, França, ó, simples, Estados Unidos. Agora, nós estamos falando de Europa, basicamente dando um pulinho ao lado, que são as Américas, tá? Que não é América, né? Arte moderna. Olha de onde eu estou saindo aqui, ó. 1860, que o tradicional, na minha opinião, é de 1874, para mim é muito preciso, mas tiveram fontes em 1860, até o pós-moderno, 1945. Claro que tem um monte de colegas que vão discutir comigo isso, tá? E isso é muito legal. Aí nós temos impressionismo, impressionismo americano, escola de Heidelberg, na Austrália, movimento artesanato, Reino Unido, tonalismo, simbolismo russo, movimento estético, pós-impressionismo, nabi em hebraico quer dizer, bem, não vou entrar tanto em detalhe aqui, vai,
Cloison, lembra Cloison, fechado? Cloisonismo, tá? Sintetizador, tá? Neoimpressionismo, pontilismo e divisionismo. São parecidos, porém distintos. Aí o trabalho de Surra, Art Nouveau, tá? Secessão de Viena, Mir Irkutska, tá? Na Rússia, vanguarda russa, Art la Rue, tá? Bélgica, França. Olha só, o período aqui, Arte Nouveau, jovem, na Polônia, Hagenbund, tá? Fauvismo, expressionismo na Alemanha, que é diferente do expressionismo francês. Die Brücke, tá? A ponte na Alemanha. Der Blau der Reut, o cavaleiro azul, tá? Expressionismo flamenguista. Eu sou corintiano, não gosto muito, né? Bloomsbury Group, tá? Na Inglaterra. Cubismo, Vale dos Ouros, Porfismo, Purista, Ashcan School, tá? Art Deco. Olha quando está aqui, ó, em 1909, tá? Se a gente pega mesmo, conforme foi em 1925. Então, isso tudo modifica-se dependendo de algo, tá? Vocês já vão entender. Futurismo, claro que é na Itália, mas você vai para o futurismo russo, cubo-futurismo, Rússia, raionismo, tá? Sincronismo, universal flooring, vorticismo, biomorfismo, suprematismo, Dada, Prolekut, tá? Die Stil, pintura metafísica, Albert Fürkunst, Bauhaus, construtivismo, Rousseau, Vicaus Temas, preciosionismo nos Estados Unidos, surrealismo, letrismo, tá? Tudo isso a gente tem que saber e tentar entender, ó. Leautomatismo, tá? Quebec, Canadá. Grupo do Sete, no Canadá. Pintura de cena americana, nova objetividade. Grupo Montparnasse, West School, tá? Realismo socialista, Escola de Pintura de Leningrado, abstração, criação. Na França, em 1936, olha o período, tá? Alliance, tá? Na Suíça, expressionismo abstrato, Jackson Pollock, aqui, ó. O grupo Cobra, Dinamarca, Bélgica e Holanda, Tachismo, que é o mesmo que Macaioli, tá? É Mancha, só que é outro período. Arte informal, arte bruta, que é muito interessante também. Arte contemporânea de 1946. Olha aí, ó. Talvez aqui exploda o pós-modernismo para quem acredita, tá? Bauman não acreditava, Sigmund Bauman não acreditava no pós-moderno. Para ele era um outro tipo de moderno, de modernismo. Arte grega contemporânea. Olha aqui, Nineta. Tá? Escola do Realismo Fantástico de Viena. É sensacional isso. Neo-Dada, estilo tipográfico. Tá? Arte não conformista soviética. O pintor dos 11. Aí já são os grupos mesmo. A pop art, aqui já fluindo. Ó. Woodlands School, tá? No Canadá. Situacionismo, novo realismo, realismo mágico, isso aqui é fantástico politicamente falando, minimalismo e o grupo Fluxus, tá? Videoarte, arte psicodélica, arte conceitual, grafite, junk art, arte performática, pop art, tá? Abstração pós-pintura, abstração lírica, arte do processo, arte povera, arte e linguagem, fotorrealismo, arte terrestre, pós-minimalismo, arte pós-moderna, desconstrutivismo, metarealismo, isso é muito interessante, na União, já não é mais Rússia, União Soviética, né, aqui. Sculpt art, tá? Também, arte instalação, olha aqui agora, arte postal, lembram disso, 1970, os selos, tá? Maximalismo, que vai contra o minimalismo, neoexpressionismo, neoísmo, olha aí, figuração livre, arte de rua, que não é street art, jovens artistas britânicos, arte digital, toísmo, tá? Arte transgressora, o meu holandês é péssimo, gente, como os outros. Mas surrealismo, olha,
Stuckismo, arte algorítmica, altermodernismo, arte computacional, computação gráfica, arte digital, arte eletrônica, arte ambiental, excesso de eu, intenção, arte intervenção, pixel art, pós-modernismo, arte relacional, modernismo, prática social, pós-internet. Olha o que a gente acabou de fazer. Tudo isso que é muito chato, tá? Porém, cada um deles é uma vida. Cada um deles nós temos, gente, N, não infinitos, mas N artistas que fizeram parte. E o que nós estamos falando aqui essa parte, essa proporcionalidade. Nós falamos de 149, tá? Um pouquinho mais de alguns ali. Tá? Então, vai depender do nosso tamanho em relação ao que nós buscamos. A cada um. Portanto, esse iceberg, ele realmente é enorme. Então, o que nós fazemos aqui no nosso encontro, tá? É tentar se entender com tudo isso. Então, hoje eu gostaria que essa aula fosse metódica desse jeito, que eu tinha que passar isso para vocês, e não é tudo. Eu vou dizer que seja 1/5 do que a gente tem. Tá? Em determinados estudos, acho que eu já falei para vocês, que eu utilizo 288 estilos e manifestos e movimentos, fazendo esse somatório. Então, a quantidade é muito grande de informações. É muito grande. Oi, Nelly, seja bem-vinda, querida. Oi, Pati, seja bem-vinda. Deixa eu ver, acho que eu já vi todo mundo o resto. Né? Então, não é, Arthur? A quantidade de conhecimento, Arthurzão, é isso. Aí vai depender o que vocês estão buscando. Agora, olha que legal agora, se prepare. Eu, como historiador e historiador da arte, aqui eu utilizo esses epítetos, esses apelidos desses movimentos da arte para falar da apresentação, da representação. Cada um desses movimentos tem política, portanto, guerras, economia, troca financeira, filosofia e religião. Olha a complexidade disso. E isso que é o magnífico. Então, vai depender do que cada um de vocês está buscando para o autoconhecimento. Agora, todo esse conhecimento ele tem que ser transformador. Lembra aquele momento que você está se sentindo sozinho? Que você está triste? Você está vazio? Esse conhecimento tem que servir para preencher o vazio. Lembra quando você está cheio? Esvaziar. Lembra quando você está na dúvida? Preencher. Lembra quando você sabe demais? Esvaziar. A arte, ela serve para isso. E a arte, eu acho que eu vou puxar a sardinha, não, eu vou puxar a baleia, tá? Para o meu lado. Não vou puxar a sardinha, não, que ela é pequena. Eu vou puxar a baleia para o meu lado. Eu não vejo, tá, nos meus estudos até hoje, algo mais importante, com maior conteúdo do que a arte. E vocês vão ver na última aula. Não existe nada no mundo tão caro financeiramente, caro, portanto, caro carinho, emoção e dinheiro, do que uma obra de arte. Não existe. E se vocês estão aqui tentando compreender o que eu estou falando, e se eu estou tentando que vocês me compreendam, lembram? É 30%, é 20% que a gente está trocando. Não dá para trocar mais. A gente não é o outro. A gente está fora do outro. Tá? Então, vamos agora para o pau, vamos para a dialética, vamos para a briga. O que vocês acharam disso tudo? Tá? Podem liberar o som, só peço a gentileza que, se tiver barulho no fundo, tá? Que vocês mantenham, portanto, então, o som fechado. Tá? Olívio, eu achei super interessante
Porque eu não tinha essa noção de tudo isso que você mostrou hoje, entende? No tempo ainda. Eu achei muito importante, apesar da gente não se aprofundar muito em cada item, na verdade, mas eu achei muito interessante essa colocação sua hoje, para a gente aprender. Agora, como você é minha amiga, eu vou te usar agora, senão vou te abusar, tá bom? Conforme eu fui falando, a sua mente não foi viajando junto com os temas? Aqueles que você conhecia, aqueles que você desconhecia. Quando, de repente, eu falo de impressionismo, você não lembra de Monet? Se eu falo de classicismo, se eu falo de romantismo, se eu falo de realismo, se eu falo de renascimento, não aparece Leonardo, aí aparece Rafael. Aí, se eu chego para Sandra, começo a falar desse movimento gótico, aí Frangélico, Timabue, Giotto, sabe? Aí você pega aqui, ó, eu nem entrei na escultura inglesa, Anita, de 1960, que é uma escultura com menos de 1 centímetro. Né? Então, aí, por que os caras criaram a escultura? Né? Por isso que hoje eu tive o prazer de almoçar outro dia com meus queridos aqui, não vou falar quem, pode sorrir, Anitta, não vou falar quem, e vendo as novas obras dela, né? Que as obras dela, ela é uma escultora, porém ela é uma pintora, só que ela está produzindo hoje o quê? Uma escultura de parede. O que é uma escultura de parede, pô? É uma pintura que tem além de 7 centímetros. Estão entendendo por que tem que ter os nomes, tem que ter as características, tem que ter toda essa teoria aristotélica, senão a gente não se entende. Eu, pessoalmente, eu lembro quando eu falava com pessoas ao telefone, quando eu tinha 28, 29, 30 anos. Aí as pessoas me conheciam e falavam, nossa, eu pensava que você era um velho, cara. Porque nessa época eu utilizava jargões ou palavras de dicionário. Eu era muito chato. Com o tempo eu fui ficando esse cara legal que eu sou hoje. Mentira, é que eu minto muito bem, gente, tá bom? Eu sou um cara legal enquanto eu estou legal. Imagina o Olívio visto pelo microscópio, né? Eu sou muito chato, né? Então é assim que é, né? Quem não é também. Agora eu estou simplesmente me dando uma base, tá? Então o que a Sandra está colocando, Sandra não. Então o que a Marta está colocando para nós aqui é algo muito interessante e acredita, Martinha, minha querida amiga, quando a gente pega um movimento, quer ver, por exemplo, o movimento surreal, 1919, 1920. Por que eu estou pegando essa época? Porque ele surge do dadaísmo. Né? Lembra? A palavra dadaísmo, eles pegaram um dicionário, enfiaram o dedo, acharam o dada, que é um cavalo de pau francês, é um apelido, e aí eles começam com a escrita automática, a utilização do livro dos sonhos, aí André Breton retorna da guerra, aí ele escreve um manifesto que é liberado primeiro, 1925, que é supostamente a última vanguarda, mas tem um outro manifesto em 1929, 30. E aí, gente, o que ele está dizendo nesse manifesto? O que é o manifesto? É o mesmo manifesto que, em 1844, de Marx e Engels, desponta toda uma guerrilha na Europa no século XIX? É. Por isso que é tudo movimento. Então, vai de você estar naquele iceberg e estar lá vendo o teu tamanho no que você quer. Tá? É isso. É tudo isso. Olha que legal. E muito mais. Então, é um estudo infinito. Olha que legal, gente. A gente pode viver para sempre. Minha mãe, às vezes, fala, eu estou um pouco cansada. Mamãe tem 83 anos e trabalha até hoje. Ela mora sozinha. Claro, ela tem as meninas ali, né, que trabalham com ela, né, na casa, mas ela se mantém até hoje. Então, por que ela está bem aos 83 anos? Né? A Nelly está muito bem porque ela não para. Ela está buscando, né? E às vezes ela se cansa um pouco. É claro, morreu a gatinha dela que ela gosta. A semana tem 15 dias e ela tem uma outra. Mas aí deu saudade. É mãe, né, gente? Mãe é mãe, né? Mãe é uma só, mais ou menos, né? Essa que me pariu é uma só, né? Mas a gente tem outras mães na vida. Eu tive muita sorte na vida
de conhecer muitas mulheres importantes. Os homens também, eu tenho poucos amigos, né? Eu tenho 12 mil seguidores, mas 5 amigos próximos, né? Agora, o legal é quando esses caras, os amigos, te provocam, né? Porque amigo é aquele que fala a verdade, né, gente? Ele tem que falar a verdade. Senão não é amigo, né? Senão não funciona. E tem até que brigar também. Aí a gente... Bem, mas agora chega de falar do livrinho. Eu já estou entrando na autoanálise aqui, ó. Tá? É o frio. É o frio. Então, acho legal o que você trouxe, viu, Marta? Agora, o legal é a gente... Eu vou tentar, no próximo módulo, me aprofundar. Eu estou tentando... Olha a prepotência do livro. Olha como o livro é prepotente. Eu estou tentando preparar vocês para um determinado módulo, que deve ser daqui 2 ou 3, portanto, daqui mais ou menos 18, 24 encontros. Olha a loucura, né? Eu penso assim, desculpem, né? E aí a gente vai começar a entender como essa alquimia funciona. Vocês não sentiram isso no Alfredo da semana passada, no Volpe? Como aquele cara conseguiu, através de uma simplicidade, ser tão complexo, como ele conseguiu ser complexo dentro da simplicidade. Não é magnífico? E como perceber isso, que é mais difícil ainda. É que as escolas... Marta, puta, hoje você está bem mesmo. Você sempre está, mas hoje você está especial. Olha que legal. Eu acho muito legal a gente estudar na academia. É importantíssimo. E a academia tem que ser lerda, tem que ter o tempo dela, tá? Para não se perder mesmo. Você tem que apresentar. Se você escreveu uma palavra, você tem que falar de onde você tirou aquela palavra, não pode esquecer dos colegas, isso é muito importante. Porém, não podemos esquecer das escolas de mistério. Do que eu estou falando? A escola peripatética, tá? Pitágoras, estou falando das ordens, estou falando de maçonaria, estou falando de Rosa Cruz, estou falando de sociedades secretas que buscam o autoconhecimento. A Kabbalah. Sem esse conhecimento mais profundo, a vida é legal, ela é muito legal, mas ela é mecânica. Vocês entendem? Ela é mecânica, né? Então, a gente come, a gente faz sexo, a gente come, a gente ganha dinheiro para fazer sexo, para comer, não é? Ó, é muito bacana tudo isso. Porém, tem algo, hoje eu não consigo instalar o dedo, ó. Tem algo a mais, gente, e muito mais, que é o legal, que é esse descobrir. Mas descobrir o quê? Problema de cada um. Existem coisas aí dentro. Lembra a Mona Lisa, que ela sabe do teu segredo? Quando ela olha para você, ela sabe, ela é cínica. Ela sabe do teu segredo, né? Então, isso é muito legal, né? Tentar entender isso na vida, né? E aí, claro, né? Tem que ter a conta de luz, né, gente? Se não tiver a conta de luz, ferrou, né? A gente fica fora da caixinha mesmo. E ficar fora da... tem que ter percepção do mecanismo, do sistema, tem que ter. Mas sair fora dele e não conseguir voltar é o que minha mãe chama de louco. O que é louco? Qual o problema do louco? É aquele que não sabe que é. Esse é o problema do louco, né? Bem, chega, agora vamos lá, vamos... Questões, vai, gente, questões. Eu sei que eu derramei uma catarata, né? Catarata, de cima a baixo para vocês. Ô, Sandra, para de levantar o dedo, liga o som e fala, gente. Ó, a gente já tem essa intimidade aqui. Agora ligou. Agora está me ouvindo. Você falou que a aula de hoje é uma aula teórica, de fato ela é, que é uma aula chata, mas, na verdade, eu acho que é uma das aulas que mais expressa o sentido do que a gente vem fazendo. Para começar, artista, espelho e sombra. Todas essas categorias, dos diferentes períodos e dos diferentes lugares, elas são um espelho não só do artista, mas do tempo, do espaço e da história.
Cada uma está ligada a um momento da história. Elas são o espelho disso. E a gente não consegue evitar que cada época produza isso, porque é o seu espelho, é aquilo que as pessoas vivem. E a riqueza é tão grande porque a vida das pessoas é muito rica, muito diversificada no tempo e no espaço. Então, eu acho que essa catalogação enorme, eu nunca tinha visto algo assim, nem conseguia acompanhar tanto, mas cada uma me lembra um momento histórico. Isso, Né? isso. Você Hoje, concorda? não, eu não tenho como discordar. Olha que loucura. Eu não tenho poder para discordar. Quer ver que legal? O que hoje, olha só, nós acabamos aqui a aula, certo, gente? Olha o que tem pela frente, ó, peraí. Ó, século XIX, pau. Século XX, pau. Século XX, 1920 a 45, pau. Século XX, 1940 a 65, pau. 1965 até o ano 2000, pau. Século XXI. Eles me matam. Oh, né? Queria ver essa parte que eu não vi. Não, imagina, vocês me matam, né? Esse é o instante que eu pretendo trazer para vocês na sequência. Tá? Bom. Isso. Agora, Sandra, você não foi, você como historiadora, isso é legal, você foi caminhando na linha do tempo. Então, aí, a gente pega o Egito. São 32 impérios, fora o proto-império. Cada um com a sua arte, com a sua religião, com a sua economia. Aquilo que você falou, que a arte reúne tudo. Não existe nada mais... Agora, espera um pouquinho, antes que eu fale isso. Sandro, obrigado pela sua poesia que você soltou aqui para nós, viu? Você foi bem poética. Não, o que eu falar aqui, você foi explícita e poética. Muito obrigado. E eu preciso tomar cuidado agora que a minha dona chegou, tá? Olha lá. Oiê! Olha lá. Tá tudo bem contigo? Tá, querida? Tudo em ordem? Tudo jóia. Então, tá bom. Então, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Perdi tudo, mas não verei. Perdeu. Verei gravado. Eu acho que você ganhou hoje, viu? Zilá, eu acho que eu não te cumprimentei ainda. Oi, né? boa noite. Boa noite. Oi, Cheguei atrasada, também perdi, uma pena. Não perderam nada, não perderam nada, tá? Não, perderam, foi muito bom. Você seguiu uma linha do tempo, e para quem conhece arte, cada movimento tem uma forma e tem um porquê. Exatamente. Quer dizer, é um momento histórico de cada movimento, é importantíssimo. Agora eu vou aproveitar, vou usar a Anitta, né? A Anitta eu não vou usar, eu vou abusar. Ela é minha amiga, então eu posso abusar dela. Então, quando a gente fala de expressionismo francês, tá? Olha aí, Anitta, aí a gente pega o expressionismo alemão, que é outra história. Não é porque se chama, já muda pelo próprio idioma, não é, querida amiga? Né? Total. Total, é total mesmo. Então, por isso que a gente tem que estar aqui com a mente plástica. Eu tinha uma época na minha vida que eu entrava nas livrarias, eu queria comprar todos os livros e saber tudo o que tinha nos livros. Eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros e eu saía com dor de cabeça, que por motivos óbvios eu não ia conseguir ler. Como? Eu não li toda a minha biblioteca. Eu não vou ler uma enciclopédia britânica todinha. Já li dicionário todo, sim. Já li, sim. Já fiz isso. Já. Meu Dicionário de física, né? Esse que eu mais gosto é do Horácio Macedo. Ele é muito bom. Como eu tenho coleção de dicionários, Marta, porque me ajuda muito, né? Dicionário eu acho muito mais fácil você compreender. Agora, olha que legal o que a Anitta falou, né? Ela falou que ela percebeu a linha do tempo. Agora, quem percebe essa linha do tempo é muito legal, gente. Então, como fazer isso? Vocês já fizeram isso, uma linha do tempo, com a vida de vocês?
Eu pensei nisso, Olivia. Na hora que eu estava passando os anos 60, eu falei assim, nossa, eu nasci essa época, olha o que estava acontecendo, arte pop. Eu pensei nisso, realmente, uma das coisas que eu pensei. Quando eu fiz a minha, eu liguei para a Nelly. Nelly, um beijo. Não foi para essa Nelly, mas eu liguei para a Nelly. Escreve com 2 L's e Y também. Falei, mãe, como foram os 9 meses, hein? Falei, ih, caramba, mamãe estava... Sabe, minha mãe aprontou muito. Minha mãe sempre fez esporte, nadava, andava, mesmo grávida. Tá? E ela só foi saber que estava grávida dos 3 meses. Imagina, né? Não vou Nossa. entrar em detalhes, né? Ela estava, Sônia, magrinha, né? E então... Olívia, traz um de uma foto da sua mãe, eu quero ver. Ai, puxa vida. Ai, peraí. Olha, eu vou ser metido agora, tá bom? Deixa eu ser metido. Cadê aqui? Seja. Peraí. Ah, você deixou um recadinho aqui, querida? Uhum. Peraí. Ó, essa é a minha mãe. Não sei se dá para ver. Não Não vai dá dar. para ver nada. Não dá. Não dá para ver. Não dá. Não dá. Não dá. É uma luz que dá para ver. Ah, é uma... Não dá. Deixa eu ver aqui. Não tem jeito, né? Aqui agora, pronto. Ó. Agora deu. Nossa, que Nossa, que lindo. bonita! É bonita. Essa é minha mãe, ó. Essa é uma pintura, claro, não é uma fotografia, é uma pintura dela, né? É a Sofia Loren, essa daí. Gente, que Bonita, hein? bonita! Nossa, linda Linda, demais. Esse foi o Linda, problema do meu pai e da minha mãe, tá? Deixa eu Ah. mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. E esses são os meus filhos, olha, ó. A Rafaela e o Gabriel, olha lá. Ai, que lindos! Essa é a minha vida, essa é a minha... O problema, meus pais só ficaram casados 9 anos, apesar que eles se separaram e ficaram morando cada um numa casa no mesmo quarteirão, tá? Mas eles eram muito... Mamãe ainda é viva, é claro. Papai faleceu, tem 27 anos. Eles eram muito bonitos. E papai era advogado e a mulherada dava em cima dele. Gente, eu tô falando de quantos anos atrás? Imagina a Nelly se separando, né? Eu estou com 64. Imagina isso, né, gente? Como é que era, né? Então, para mim até que foi bom que eu fui morar com a minha avó, que era uma professora. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Voltando Tá a ótimo. de hoje. Continua. Não. É interessante. 7 horas, tá? Tá, obrigado, Val. Vai, então, mais um pouquinho. Então, e aí, gente, vamos falar da aula. Desculpa, eu viajei aqui. Nossa. Olívio, Oi. na verdade, esses movimentos são tendências, Então, o quê? né? Tendências. Não, Ou então, lógico. Não. Você não pode. Isso que eu estou tentando passar aqui. Não simplifiquem. Algum deles pode ser uma tendência. Tá. Outros são estilos. Outros são movimentos. Não, mas estilo é uma coisa, tem... Lembra que o Olívio não gosta de sinônimo. Movimento é uma coisa, tá? Estilo é outra, tendência é outra. Moda. Movimento Moda. tem uma regra até. Eles se juntam e fazem aquela regra. Olha, todos eles têm regras. Precisa ver o tamanho da profundidade da regra. Quer ver? Você vai pegar, por exemplo, deixa eu ver, qual foi o estilo utilizado na Renascença? Quer ver? Olha que legal essa pergunta. Qual foi o estilo de Da Vinci? Entenderam o que eu estou falando? Não tem. Tem. Você, para ficar fácil, um historiador vai falar, ele era renascentista. Caramba! Entenderam como que é complexo? Mas os movimentos, naquela época, tinham movimentos também? Tinham movimentos e ateliês. Quer ver que legal? Tá. Qual foi o ateliê, ou seja, onde ele... Lembram que logo no começo eu falei que o que importa é a passagem do conhecimento? Gente, vocês sabem por que eu estou aqui com vocês? O motivo de eu estar aqui é para passar o conhecimento. Se eu não passar o conhecimento, a minha nefesh, a minha alma, ela fica pesada e eu não consigo voar. Então, eu preciso passar o conhecimento para a minha alma ficar leve,
para poder o garçom me servir mais. Estão entendendo? Tá? Entendi. Então, Nelly, cada movimento é uma coisa, cada estilete, estilo é uma coisa. Aí você precisa sempre, olha que difícil agora, você precisa ter a geografia e o tempo. Tempo e Sempre. espaço. Tempo e espaço. Isso é história. Isso é Isso é história. história. Por Tempo e isso espaço. que história quer dizer tecido, histologia, estudo dos tecidos. É o tecer do tempo. E olha só, olha que louco agora. O tempo não existe. Por isso que nós criamos a história. Por que nós criamos a verdade? Olha, isso não é verdade. O que é a verdade? Aí, se vocês pegarem o Olívio Guedes, perito do Tribunal de Justiça, aí eu vou no fato. Aí eu tenho que seguir todas as regrinhas. E tenho que ter a conclusão no final. Senão eu não vou ganhar o que eu peço. Né? Assim que eu vou pagando as minhas contas. Então, tem certos momentos que você tem que ter, olha que pirante, a razão. E razão vem de onde? Da lógica. Tá, mas aí você tem que ter o fato. O fato vem de onde? Da lógica. Tá. A criatividade vem da lógica? Não. 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 Vem da sensibilidade, da emoção. Olha quantas palavras. Olha a complexidade disso. Agora, eu ganhei a noite, porque uma de vocês falou que foi interessante essa linha do tempo. Que não é mas fácil. foi interessante, foi. É que algumas você reconhece, outras não. Olha, umas são muito mais fortes. Gente, pera. O Peter está tentando enxergar, está levantando o óculos com o nariz. Olha a cara dele, ó. Anitta, olha a cara do Mané. Olha a cara do Mané, olha a cara dele. Ih, ele caiu. Eu adoro essas caretas que a gente... Porque eu não faço careta nunca, tá bom, gente? Eu sou um cara que não faço careta, não tenho careta. Tá?